Muito boa noite, meus queridos amigos. Hoje, mais do que unidos, né? Porque Natal representa isso. Então, estamos aqui em transmissão nesse culto especial de Natal, com o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, a União Espírita Allan Kardec, a UEAC. Peraí que eu vou acabar esquecendo alguém. Não vou esquecer, não. O SBE, a Sociedade Beneficente Espírita, também aqui representados, todos transmitindo ao vivo, e também os canais do Terceiro Seu. Muito boa noite a todos, e estamos aqui reunidos para esse culto de Natal, com a nossa irmã Eni, nossa irmã Lourdes, nossa irmã Ana e nossa querida Regina. Eu não sei se eu chamo de Dona Maria Regina, Dona Regina, como eu chamo? Fique à vontade. Tá certo. Boa noite, Enis, também, bem-vinda. Boa noite a todos. E Ana e Lourdes também, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E, né, elas representando o GEAL, porque não, né, essa união aqui. E que bom, a gente inicia então esse culto especial de Natal. E o Lourdes, você quer fazer a prece? A gente pede para a Lourdes fazer a prece inicial. Então, nesse momento em que aqui nos encontramos, já abastecidos com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo de Deus, que trouxe nesta noite essas boas vibrações, a fim de podermos conversar sobre a sua vinda e a sua presença entre nós de todos os dias. Hoje, especialmente, estamos muito felizes por estarmos realizando um Natal diferente. Um Natal em que estamos sentindo muito mais a presença de Jesus em cada lar que aqui representa, por essas pessoas que aqui estão e por nós. Estamos fazendo com que o nosso lar possa transmitir a luz que estamos recebendo, todos esses lares, e que essa luz possa espargir por todos os outros locais onde ainda haja escuridão. Essa é a grande virtude de Jesus, tornar luz aonde não se encontra. E assim, nós estamos, nesse momento, pedindo a todos que durante as nossas falas possamos vibrar por todos aqueles que passam por momentos de fragilidade, de doença do corpo e da alma, que todos sintam essas vibrações e sintam a presença desse Mestre amado Jesus. Seu perfume, suas bênçãos e vibrações que em torno de nós surge como um vento, e essa luz que com certeza ilumina todo o nosso lar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Maria Santíssima, a José, a todos esses que fizeram este momento acontecer. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos então já iniciar esse culto. A gente vai utilizar o livro Jesus no Lar, editado pela FEB, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio. E a gente começa com a Ana e com a Lourdes. Pode ligar de novo seu microfone, não adianta querer desligar, não. Era só para o sonzinho que está lá na rua passar mais rápido. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos recebendo a grande estrela da noite, que é o nosso querido e amado Mestre Jesus. Eu gostaria de dar uma pequena explicação antes de nós entrarmos na lição número 1 do livro Evangelho no Lar, que é o culto cristão do lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Nélio Lúcio.
Sendo que o espírito Neio Lúcio é um grande conhecido nosso, dos romances de Emmanuel, dos romances tão falados, que a gente traz Jesus para dentro do nosso lar, quando estamos envolvidos com a vibração de todos aqueles romances. E Neio Lúcio, aqui na sua última encarnação, é o espírito Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano. Quem é Rômulo Joviano? Foi o administrador da Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava. A família Joviano vem reencarnando juntos há muitos séculos. Na verdade, Rômulo Joviano tem uma ligação fortíssima com Emmanuel e com Chico. Rômulo já vem reencarnando desde o romance há 2000 anos, que ele era amigo de Emmanuel. E Neio Lúcio, nós temos a notícia, né, dele, né, a revelação de que ele foi Neio Lúcio, avô de Célia Lúcio, a grande estrela, Alcione, né, do romance Renúncia. Então, essa família Joviano, que deu o respaldo para o Chico iniciar a sua grande trajetória da mediunidade, a família Joviano, moradora da Fazenda Modelo, ainda tem uma representante encarnada, que é Dona Wanda Joviano, né? Emir está com ela sempre, que é paciente da Emir. E Dona Wanda, filha de Rômulo Joviano, neta de Arthur Joviano, trabalhou com Chico Xavier. Então, Dona Wanda, nos seus 90 e alguns, acho que 93 anos, 94 anos, mora aqui em Petrópolis. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Arthur Joviano, quando desencarnou, e a família Joviano, pai de Dona Wanda, o Rômulo, abraçou o Chico no início da sua mediunidade. Chico era um jovem, um garoto ainda. Então, Arthur Joviano, o patriarca da família, quando desencarnou, era um professor, e aí ele começou Chico começou a psicografar mensagens do Evangelho do Lar da família Joviano. Todas as quartas-feiras, Chico fazia o Evangelho do Lar com o Rômulo Joviano, Maria Joviano, sua esposa, Dona Wanda Joviano, que é a que eu citei, que ainda está aqui encarnada, e seu irmão Roberto Joviano. Então, o Arthur, o avô de Dona Wanda, mandava mensagens carinhosíssimas para os seus familiares. Receitas de homeopatia, olha, era o avô ali presente todos os dias. E tinha tanta coisa, tantas mensagens, que Dona Wanda entregou para o Geraldo Lemos Neto, de uma editora de livros, a Vinha de Luz, e deram 3 livros, uma trilogia, de mensagens de 1935 até 1952. Então, os livros são enormes, são grossos, porque todos de mensagens carinhosíssimas. E ainda vem com uma tabelinha com as últimas reencarnações dessa família, a trajetória da família. Então, é com muito amor e carinho que a gente divide com vocês essas informações e iniciamos o nosso culto do lar. Porque aí o Arthur Joviano, né, psicografou, através do Chico, esse livro Jesus no Lar, mas ele colocou o nome como Neio Lúcio para nos trazer essas bênçãos de mensagens. As mesmas, como ele fez com a sua família, ele quis dividir conosco. Então, vamos lá. E dando continuidade a esse Evangelho no Lar, Felipe está falando, conhecer a Fazenda Modelo é muito emocionante. É verdade, muito, Felipe. Boa noite, Felipe. Que bom que você está aí. Prazer em revê-lo. Tantas outras pessoas que estão aqui. É muito bom saber que vocês estão, nesta noite, dividindo com todos nós e com várias outras pessoas, mesmo que não possam entrar, esse dia maravilhoso.
Então, seguindo essa ideia do Evangelho no Lar, Jesus, quando iniciou, ele estava, na realidade, ele estava em busca da transcendência, né, dessa mudança da humanidade no impositivo natural. Ele não queria impor nada, ele queria que as pessoas que andavam com ele mudassem naturalmente, mas sem que ele falasse alguma coisa ou forçasse alguma coisa. Ele queria que todos tivessem uma evolução espiritual. Então, um belo dia, eles estavam vindo do Mar da Galileia e eles estavam pescando e eles se reuniam na casa, e ele sempre ia para a casa de Simão Pedro. Acabava a pesca, ele acabava indo para a casa de Simão Pedro, ficava lá conversando. E nesse dia, eles estavam ali conversando e começou a chegar um monte de gente. E aí começou a chegar um monte de gente, Jesus, uma sabedoria, né, superior, que a gente não tem condições ainda de entender, estamos buscando, mas graças a Deus estamos encontrando o caminho. Ele começou a conversar. E aí, ali, conversando, eles começaram a cada um falar alguma coisa, eles começaram a comentar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí a conversa começou a tomar um rumo que ele, Jesus, ficou preocupado. Mas, diante da sabedoria de Jesus, o que ele fez? Ele não falou nada, ele ficou quieto, porque aí começou a cada um querer discutir alguma coisa. Sabe quando a gente se reúne e que a gente começa a falar uma coisa ou outra, e aí a conversa principal, que seria o elo da união, passa a ser o elo da discussão? E foi assim que aconteceu. Aí, quando ele percebeu que a conversa começou a não mais ser aquilo que ele estava querendo que fosse, que seria essa união, essa ascendência espiritual, para que todos ali pudessem participar e comentar do dia, como é que foi a pesca, como é que foi seu dia, e ali crescer. E aí eles começaram a falar algumas coisas quando Jesus entrou com outros assuntos. Aí a Ana vai explicar o que ele começou a falar. Ele começou a voltar o assunto para o dia a dia deles. Qual era a referência que eles tinham? Então, Jesus perguntou a Simão, o que um pescador faz quando se dirige para o mercado com os seus frutos do dia? E aí Simão Pedro falou, olha, levamos o melhor da pesca, né? Que ninguém quer refúgio. E assim foi. E o oleiro, né? Que seria a pessoa que trabalha com cerâmica, também vai modelar a sua melhor peça. E aí foi conversando, e o carpinteiro, o que faz? Ele passa, né, utiliza seus materiais para também trabalhar da melhor forma a madeira. Aí Jesus puxou para o lar, quer dizer, aí chamou a atenção deles, tirou aquela conversa que não estava, né, boa para o momento, e com toda a sua sabedoria, toda a sua calma, Jesus trouxe, comparando tudo isso ao lar. Que no lar é que vamos ter a base para, na rua, nas nossas profissões, nas nossas amizades, com os nossos relacionamentos fora do lar, é que, com essa base de paz e de calma dentro do lar, vamos transformar o mundo, mas a base é dentro do lar. E ele diz assim, eu vou até ler esse trecho, porque é lindo esse trecho que Jesus fala. Ele diz assim, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então ele diz aqui, nesse momento em que ele instala o culto do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, ele quer que eles levem para todas as pessoas com quem eles encontrem essa referência, que o lar, a casa do homem, é esse local de legítima exportação daquilo que se aprende. Então, quando a gente fala isso, as pessoas muitas vezes não entendem que o nosso lar é um santuário, é um templo. E é nesse templo, nesse santuário, que nós vamos recarregar as pilhas, as nossas baterias, as nossas energias, as nossas vibrações e até as nossas emoções. Muitas vezes a gente entende que o lar é quando a gente chega e joga tudo para dentro dele. Graças a Deus. Aí joga. Não é assim. A gente se sente bem no lar, com certeza. Mas nós temos também que
construir essas vibrações dentro do nosso lar. Isso que Jesus estava querendo dizer, porque se nós temos o lar fortalecido com o Evangelho, com a leitura de algum livro, alguma religião, e ele diz aqui também que não é uma religião própria, a intenção é colocar dentro de cada um de nós o valor do que nós temos e das suas instruções, dos seus ensinamentos, que quando a gente se fortalece no lar e a gente fica bem, a gente consegue, fora do lar, exercer tudo aquilo que nós planejamos, como o pescador, como o carpinteiro, como o trabalhador de barro, do oleiro. Então, tudo isso que ele quis dizer. Nós nos fortalecemos e temos segurança quando o nosso lar também é seguro. E aí ele diz assim, que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Olha que coisa linda, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, ele diz para nós que se nós, dentro do nosso lar, não temos paz e não conseguimos construir essa paz, até Divaldo colocou um verbo novo aí no Dia de Você e a Paz, que ele fez aquela live, né, bem descontraída, acho que o Nando Reis fez uma música que chama-se pasear, ou seja, é um verbo da paz, agora virou um verbo, pasear. Nando Cordel, desculpa. E aí agora nós temos esse verbo. Então, se nós não fizermos isso dentro do nosso lar, nós estaremos fazendo com que a nação também responda ao que nós estamos levando. Então, quando nós entramos no nosso lar e saímos, a gente entra com a paz do Senhor Jesus e sai com a paz do Senhor Jesus. E para encerrar, para a gente passar para o outro capítulo, e Jesus ainda finaliza para Pedro falando: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Então, um ensinamento fantástico para nós, que a mesa não é lugar para discussões, não é lugar para preocupações, é lugar para oração, porque ali nós estamos nos alimentando, e aquele alimento precisa ser digerido pelo nosso corpo da melhor forma possível. Então, o mestre Jesus, então, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Coisa linda isso, né? Muito Abriu lindo. na terra o primeiro culto cristão do lar. Então, estão com a palavra. Primeiro culto, né? A gente traz aí. Eu gostei muito, posso até ler. A Eni me mandou uma mensagem hoje, né, no WhatsApp. Eu gostei tanto, eu posso ler, Eni? Eu vou ler para aproveitar e te passar, porque eu achei maravilhoso. Você falou primeiro culto, e ela fala do primeiro Natal, né? Dizem que o primeiro Natal foi uma festa bem simples. Poucas pessoas, só o menino, a mãe, o pai, uns pastores e alguns bichos. Pouca comida, poucos presentes. Somente o silêncio e uma noite estrelada. Mas dizem que foi o mais belo Natal de todos os tempos. Neste ano de 2020, o Natal de cada casa será com pouca gente, ou pelo menos deveria ser. Algumas casas também terão a companhia de algum bichinho, com pouca gente, não vai precisar de tanta comida, também serão poucos os presentes. Talvez a noite seja silenciosa, talvez estrelada. Se este será o seu melhor Natal, não sei. Porém, vai depender se você aprendeu com o primeiro Natal. Fantástico. Muito bom, Eni, esse texto que você mandou. Complementou aqui o primeiro culto cristão. O primeiro culto. Muito bom. Verdade. Dona Regina, tudo bem aí? Tudo bem. Quer comentar alguma coisa? Não, tudo Beleza. bem. Podemos continuar. Então tá bom, passar para a Eni aí. Pode falar, Eni.
Já está na hora de eu falar isso. Tá vendo aqui a coisa? Aqui, as meninas já terminaram assim tão rápido, meu Deus do céu. Muitos. Eu acho que vocês estão com fama de falar muito, vocês duas. Temos que dividir o horário. Então tá bom. Bom, gente, a Ana e a Lourdes, né, já fez aí para todos nós, né, a abertura desse livro que a gente escolheu para a gente conversar essa noite, que é o Culto do Lar. E esse primeiro Culto do Lar, que foi inaugurado, né, na casa de Simão Pedro, a nossa intenção essa noite é a gente transportar esse momento de culto para todos vocês, né? Que esse culto que a gente está aqui tentando juntos fazer, levando essas boas vibrações, relembrando as mensagens e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse culto possa entrar não só no nosso lar, na nossa casa física, mas que possa entrar preferencialmente dentro dos nossos corações, porque é tempo de transformação. E nós precisamos abrir os nossos corações para essa transformação que o planeta está vivenciando. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia não é por um acaso. Isso não é um acaso. Esse vírus, que é nosso irmão também, que ele também é nosso irmão, né? Ele veio deixar para todos nós uma grande mensagem, que só vai colher essa grande mensagem se nós fizermos uma reflexão, uma introspecção sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, para a gente conversar um pouquinho, dando seguimento à mensagem desse livro maravilhoso do Culto do Lar, eu escolhi a lição de número 16 desse livro. Vocês que estão aí em casa, vocês vão ter a oportunidade de seguir, né, a leitura, se vocês quiserem. Eu não vou ler tudo, vou fazer alguns comentários. A lição é chamada O Auxílio Mútuo, que para mim foi uma das grandes mensagens que esta pandemia me ensinou. Foi uma das grandes mensagens, né? Bom, dizem que lá estava então Jesus com seus apóstolos na casa de Simão Pedro, e os apóstolos então começaram a levantar uma série de questionamentos em relação à questão da nossa salvação, do que era necessário para nós nos salvarmos. Então, eles estavam conversando em cima desse assunto, do que era necessário. E para isso, é claro, eles utilizavam aquilo que eles tinham na região, na época e na cultura deles. Então, eles abriram alguns textos do Velho Testamento, precisamente um trecho de Isaías, para tentar elucidar a questão da salvação do homem. Então, Jesus, em dado momento, ele então começa a contar uma história para que aquelas pessoas que ali estavam pudessem entender o que se deveria fazer, qual deveria ser o comportamento da pessoa para ela alcançar a salvação tão desejada, tão almejada por todos. Então, Jesus começou a contar que numa região muito montanhosa e também uma região muito deserta, caminhavam por ali dois velhos amigos, já muito enfermos. E cada qual tentava, como podia, se defender de toda aquela região, de toda aquela intempérie, de toda aquela região tão hostil. Eles caminhavam por ali contra os golpes, diz a história de Jesus, contra os golpes de ar gelados. Até que em dado momento daquela trajetória que eles faziam com muito sacrifício, não só pela idade, mas também porque se encontravam enfermos e pelas condições hostis daquela região, eles encontram caído na beira da estrada, uma criança
que estava basicamente morta, semi-morta ali. Então, os dois olharam para aquela criança, no meio daquele clima hostil, porque já estava começando já o anoitecer, e já vinha, não só o vento estava gelado, mas também já estava anunciando uma chuva. Eles olham para aquela criança e um deles diz assim, que fixou o olhar em cima daquela criança, ficou irritado e disse assim: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente, disse um deles. O outro, porém, mais piedoso, olhou para aquela criança ali semi-morta, o coração dele ficou compadecido por aquela criança. Ele não tinha condições de seguir viagem sem fazer nada por aquela pobre criança. E aí ele vira para o amigo e fala: amigo, salvemos o pequenino. Ele é nosso irmão em humanidade. E o outro, irritado, disse: não posso, sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável, disse ele. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou irritado, em passadas largas, foi embora, deixou o colega para trás. O outro viajante, de bom coração, de bons sentimentos, inclinou-se para aquela pequena criança que estava ali no chão e aconchegou aquela criança bem no peito dele, agasalhando aquela criança com a sua roupa tão surrada, mas agasalhou bem, aconchegou bem aquela criança no peito e foi andando na direção da aldeia mais próxima. Claro, com passos agora muito mais vagarosos, porque além de todas as intempéries, da chuva, do vento, ele agora também tinha uma criança que ele carregava, mas ele carregava com muito amor, com muita satisfação, bem aqui no peito dele, bem encostado. E aí a chuva começou a apertar, a noite foi chegando, foi ficando tudo escuro e cada vez mais frio, mas com muito sacrifício, mas também com muito amor no coração dele, ele alcança, então, uma hospedaria num pequeno povoado mais à frente. E aí, ele chegando lá, ele ficou assim muito surpreso, porque ele pensou assim: ué, meu amigo já deve estar aqui. Mas ele perguntou e ninguém nem ouviu falar do amigo dele. E ele ficou, muito preocupado com aquela situação. Mas ele pensou assim: no momento nada posso fazer, Vou aguardar o amanhecer para procurar o meu amigo. E assim foi. Ele esperou chegar o amanhecer e assim que amanheceu, ele foi procurar o amigo e encontrou o amigo dele num valão à beira de um caminho alagado e morto. E aí então Jesus disse: seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudava a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outrem. Conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio,
concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um odorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. E essa é também, meus amigos, a nossa grande lição. O período é de pandemia. Eu sei que não tarda muito, vai fazer 1 ano que a gente está nessa situação. Mas nós temos, para nosso próprio bem e o benefício da coletividade humana, seguirmos as normas que são nos enviadas todos os dias pelos órgãos de saúde. Temos que manter o isolamento? Temos. Vamos aproveitar esse momento. É difícil ficar isolado? É, porque somos seres gregários. Nascemos para viver uns com os outros. Nascemos para trocar. Mas nós podemos trocar muitas coisas. E agora, mais do que nunca, nós precisamos nos conscientizar de todas essas orientações para aproveitarmos esse momento, fazermos a nossa introspecção nesse momento de isolamento social e com esta introspecção nós aproveitarmos para fazer as mudanças necessárias no nosso mundo interno. Então, mais do que nunca, esse é o momento. Segundo, usarmos máscaras? Sim. Por quê e para quê? Porque é necessário para nos proteger e proteger ao nosso irmão, porque o outro é nosso irmão. E para quê? Para que nós não sejamos suicidas inconscientes. Porque se aventurar na rua hoje, ou em qualquer lugar sem máscara, é ser um suicida, ainda que indiretamente, mas é ser um. Precisamos usar as normas de higienização das mãos e etc e tal? Sim, mais do que nunca. Porque precisamos preservar esse corpo, que é um empréstimo da divindade para nós estarmos aqui, aproveitando esse momento para aprendermos e evoluirmos, e precisamos também respeitar o próximo. Então, todos esses momentos que nós estamos vivendo, dessa pandemia, está nos convidando à espiritualidade maior, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador desse planeta, a sermos mais amorosos, mais responsáveis, porque isso é um pedido de responsabilidade e é um pedido também para nós aprendermos a respeitar o nosso próximo. Então, o momento, ele é cheio, ele é repleto de ensinamentos. A pandemia poderá deixar dentro de nós grandes recursos, grandes ensinamentos, mas depende se o nosso coração é endurecido ou se nós estamos abertos para receber e acolher. O momento é disciplina, disciplina e disciplina, como disse Emmanuel para Chico Xavier. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de ofertar a todos vocês e desejar a todos vocês um Natal com Jesus. Muito obrigada. Muito bom. E, de fato, você falou sobre isolamento, né? E teve um amigo meu que falou assim, não, a gente tem que fazer o isolamento, mas o isolamento ele é do corpo físico. O espírito ele não pode se isolar, né? E a gente está tendo momentos como esse daqui para poder a gente não se isolar totalmente. Eu vejo isso muito forte, que o momento da pandemia, por exemplo, me proporcionou conhecer muito mais a Lourdes e a Ana agora. Passei a conhecer a Dona Regina, não foi Dona Regina, que foi uma alegria imensa de conhecer também, e esse momento de isolamento físico, mas de não fazer o isolamento espiritual, né?
ou seja, de não fazer essa coisa de se trancar em casa, mas se trancar espiritualmente, né? A gente está usando e as ainda bem ferramentas que a para gente isso. tem tudo isso. Já imaginou na gripe espanhola? Nem telefone. Então, hoje, a gente está assim, com uma aprovação coletiva super light, se a gente for pensar. Super light. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por esse momento, só. Exatamente. E eu agora, assim, me lembrando, né, dos cursos que a gente vai fazendo, a gente tem aí o exemplo da Edith. A Edith sempre nos acompanha, ela não tem computador, não tem WhatsApp, mas ela tá aí, né? Tá aí contigo. Ela sempre liga para a gente, eu vou acompanhar do telefone, ela sempre acompanha via telefone, é uma alegria. A gente tem a dona Marina, que se esforçou tanto para aprender a usar a ferramenta, a Marli, e é uma alegria estar com elas que às vezes não tinham até possibilidades de locomoção para poder participar, então a gente tem que fazer isso. Né? E aí eu vou pedir licença a vocês, mas a Edith vai dar aqui via telefone boa noite para todos. Edith, você está no ar, fala aí, boa noite para todo mundo. Boa noite muito abençoada para todos. Amo você, viu, Gui? E mesmo dessa forma, eu nunca estou ausente. E eu quero desejar um Feliz Natal para todos, com Jesus no coração, nos abençoando sempre. E que possamos seguir todo o ensinamento dele. A minha gratidão a todos pelo carinho, a Eni que eu ligo, ao Gui também pela aula, Marcinha, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. E uma boa noite para todos, uma noite abençoada. Obrigada, Edith. Fazer a gente chorar aqui. Oh, meu Deus. Ela disse que está chorando. Ah, meu Deus, eu também, meu Deus do céu, vamos nós. Vamos nós, dona Regina, nossa vez agora? E vamos nós. Sob o seu comando. Sob o seu comando, capítulo 50. Vamos lá, começar com as lágrimas aqui em oração. E a gente foi logo para o último capítulo, né, dona Regina? A senhora quer começar falando um pouquinho? É um momento de tristeza até que eles estão vivenciando ali, né? Mas nós podemos também observar o quanto essa oração, ela nos fala o coração, não é, Luiz Guilherme? Ela é muito importante. Então, posso ler o primeiro parágrafo? O tema é em oração. Na véspera da partida do Senhor, rumo ao Sidom, o culto do Evangelho na residência de Pedro revestiu-se de justificável melancolia. As atividades do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho da revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. Pode continuar? Pode sim, pode sim. A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedida, ninguém formulou qualquer indagação. Intraduzível expectativa pairava no semblante de todos. O mestre, por si, absteve-se de qualquer comentário. Mas, ao término da reunião, levantou os olhos, lúcidos, para o céu e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que te ouvidam a bênção nas sombras da caminhada terrestre.
E quer aí ele continuar? começa, né? Nesse momento, né, dona Regina, ele começa a prece. A gente vai ter aqui Começa a uma prece, oração. uma oração Exatamente. belíssima. Se me permite aqui, eu vou começar aqui fazendo Pode o começar. próximo parágrafo, né? Ampara os que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio. E vai muito ao encontro do que a Eni estava falando há pouco, né? Não é isso, dona Regina? O que a senhora acha aí? Exatamente. Você veja que quando a gente se propõe a uma tarefa, e essa tarefa é aquela que Jesus aguarda de cada um de nós vamos encaixando os assuntos. Desde de Ana e Lourdes, passamos para essa menina, esqueci, Enir, não é? Eni. E agora, nesse feixe todo aqui. Então, não tem palavras aqui jogadas ao vento, não é, Luiz? Elas vão se encaixando com perfeição e nos chamando muito a atenção. Exato, né? E Eu nos acho chama a atenção, né? E nos chama a atenção, dona Regina, que ele começa a falar dos verdadeiros doentes da terra, né? Que são aqueles que não têm, às vezes, uma misericórdia, uma piedade, uma compaixão pelo próximo. Né? E eu achei interessante também, meus queridos, que a gente aprendeu aqui, né, na história do dia a dia, nas nossas aulas na escola, que verbos são palavras que são de ação. E aí eu comecei a observar que cada uma dos parágrafos que ele começa já de imediato com uma palavra que é um verbo. Então ele começa assim, ampara, né? É o amparar. Em todos eles você pode observar que ele está nos chamando essa atenção para a ação. Perfeito. Eu não tinha reparado nisso, não. Agora a Ana está até mandando coraçãozinho aqui. É verdade, ó. Ampara, ajuda, socorre, compadece-te, levanta, apieda-te, desperta, ergue. Que beleza, corrige. Quando eu falo que é uma fofa... A gente, a inspiração de vocês também. Aí, eu acho é uma oração muito importante. E vejam bem que e ele nos chama a atenção e, ao mesmo tempo, eu entendi assim também, que ele está dizendo, se ampara também, né? Para que você não esqueça de você mesmo, que precisa repartir esse pão. Olha a lição da nossa Eni. Eu só me salvei porque eu peguei a criança no colo, senão eu ia cair lá junto com o outro na vala. É muito bonita essa oração de Jesus. Pode continuar, meu amigo. Socorre. Então a gente chega aqui, socorre, né? Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Agradecimento, né? Às vezes a gente recebe ajuda e não tem esse movimento de agradecimento. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram, esqueceram, a obrigação de serviço ao próximo. Nossa, é bem forte, né, dona Regina? Está encaixando, não é? Exatamente. Esse é um que me chamou muita atenção. Olha, apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. E a gente está falando justamente do isolamento, né? E por isso que até fiz aquela intervenção, né, quando a Eni terminou, da gente não... O isolamento é uma coisa do corpo, mas o espírito ele não pode se isolar, senão ele fica adoentado. E quando a gente está aqui, né, com os livros, né, a gente tem aqui a minha estante, tem a estante bonita ali com Jesus, ali da Ana e da Lourdes,
e todos têm as suas estantes de livros. Então, peraí, por que às vezes a gente fica, né, pegando essas letras, nos entupindo de letra, mas não parte para ação, não parte para colocar essa coisa no compartilhamento mesmo? Às vezes eu sei onde está igual a senhora agora. A senhora descobriu aqui para a gente que cada parágrafo inicia com um verbo, e isso foi maravilhoso. E é bom que ela compartilhou esse conhecimento com a gente. Eu acho que isso que tem que ser feito. Porque às vezes eu encontro um trecho, uma coisa importante, eu falo e falo como se fosse coisa minha, em vez de compartilhar aonde está a origem, a fonte. Isso é tão importante, né? E quando ele disse aqui, não é que às vezes a gente oculta, porque sábio somos todos nós que já temos sabedoria em determinado assunto. Não é? Nós não precisamos ser aquele sábio que é o cientista. Todos nós temos a nossa sapiência. E quando aqui atrás nós falamos um pouquinho na pandemia, eu tive pensando que daqui a um tempo nós vamos estudar essa pandemia e nós vamos dar graças a Deus a oportunidade que nós tivemos através da doutrina, do que nós aprendemos com a doutrina, no valor dessa pandemia. Que quando vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, quantas pessoas que se valorizaram em poder aprender a assistir às lives. E pessoas que se diziam assim, eu não sei, mas aí elas se despertaram. E hoje isso me dá uma alegria, meus irmãos queridos, que às vezes eu fico emocionada, que às vezes a pessoa, coitada, ela se achava assim, que ela não sabia nem se expressar. Mas aí outras pessoas ajudaram, e hoje ela mesmo já liga o computador ou o seu celular e vai lá nos procurar para nos assistir. Isso é uma valorização do ser humano. E nós conseguimos despertar nessa sapiência aí, que um está ajudando o outro. Né, amigo? Perfeito, é exatamente isso. É um momento assim, né? É um momento ímpar para a evolução espiritual, né? A pessoa fala assim, o ano de 2020 não existiu. Eu digo ao contrário, existiu de uma forma tão profunda, né, que nos fez despertar do nosso sono anterior, né, o sono que a gente estava numa rotina tão, às vezes, longe do espiritual, ou o espiritual era um acessório, né, era um penduricalho que a gente utilizava. E agora ele, de fato, está fazendo parte profunda das nossas vidas. E aí ele fala, desperta. Desperta os que sonham, né? Os que sonham. E quando Jesus disse lá, eu vos mandarei o Consolador prometido, gente, olha o Consolador prometido aí. E quando ele disse, eu vos enviarei, e se nós estamos aqui, nós tivemos, não é privilégio, mas nós tivemos uma misericórdia de conhecer esse Consolador prometido, gente, a tarefa está nas nossas mãos. Nesse mundo que nós estamos transformando. Eu falo muito, eu tenho que parar. Não, tá lindo demais, que bom. Senão vai longe, né? Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e a indisciplina. Perdoar é uma coisa tão difícil, né, dona Regina? Perdoar é muito difícil, mas a gente vai exercitando, não é? E é um exercício, verdade. É um exercício diário, não é? Porque realmente perdão, mas a gente tem que entender assim também, mas eu vou conseguir. E eu acredito que todos nós já passamos por determinados probleminhas, inquietações, que nós já conseguimos, com o passar do tempo, perdoar.
que aí a gente já não lembra, a gente lembra daquele problema, mas a gente já não lembra mais angustiado. A gente lembra, assim, foi um rio que passou na minha vida, mas que eu tirei as pedras, né? Verdade, perfeito. Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Hoje de manhã, no momento pastorino, falava-se, né, sobre essa questão do julgar, e às vezes você querer ser justiceiro, ou em nome de Deus, né? Aí vê a pessoa sofrendo, tá vendo? Deus castiga, ou Deus mandou. E isso, na verdade, é uma vontade íntima, como o Silvio colocou lá, né, nos comentários pela manhã, uma vontade íntima de vingança, só que colocando essa vingança na conta de Deus. Gente, E como você diz a foi Larissa, feliz hoje de manhã. Você também foi muito feliz. mas o Silvio, com esse comentário, eu achei tão interessante. E a Larissa, ela fala isso, a gente não é ceifeiro, a gente tem mania de querer ser ceifeiro, de ceifar a vida dos outros, de dizer, não, ceifeiro é o Cristo. Né? Vamos lá para finalizar aqui? Vou dando sequência, tá, dona Regina? Tá, não, vai, pode, segue sim, querido. Pode falar aí, Ana. Por isso que precisamos do nosso modelo e guia, que é Jesus. Senão, se fôssemos agir por conta própria, iríamos ceifar um monte, né? Muito. É verdade. Graças a Deus temos o nosso modelo e guia para seguir com morte. Graças a Deus. E que nos ensina o jugo leve. Vamos lá. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que esqueceram a sentença de morte, renovadora da vida que a tua lei lhes gravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres quando não passam de escravos, dignos de compaixão diante de teus sublimes desígnios. Eles todos, Pai, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita, por delitos de esquecimento perante o infinito bem. Né, dona Regina? Isso, e não vamos nos esquecer que, olha, há quantos anos, há quantos mil aninhos aí, né, que essa lição, essa oração foi passada. Se ela está chegando às nossas mãos nesse momento, é para que a gente possa levá-la além. E às vezes a gente diz assim, mas eu sou tão imperfeita, mas em busca da perfeição. E às vezes a gente falando para o outro, a gente agindo, nós vamos nos tornando mais acessíveis àquelas imperfeições que nós temos. Eu acho que esse momento agora, meus irmãos queridos, é aquele momento que quando a gente, desde criancinha, estava lá na evangelização, e eles diziam assim, vai chegar a hora, está chegando a hora, vai ter a separação do joio e do trigo, olha lá. Aí a gente dizia assim, isso não é para mim, não. Isso aí eu nem sei para que encarnação. Eu me lembro perfeitamente que a gente ouvia falar isso. Mas aí a gente também pensava assim, isso aí eu não sei, ainda não é nessa encarnação, mas está chegando, né? Nós estamos... Chegou, já está aí. Chegando, não é? Exatamente. Os falsos profetas. Então, nós estamos vivenciando. As separações estão sendo feitas, que os nossos amigos aí nas suas palestras, eles também falam, e eu me lembro que a gente lá, naquele tempo lá, eles já diziam, vão reencarnar espíritos muito difíceis, tendo a oportunidade, talvez até de uma última encarnação na Terra.
Então, são esses que estão chegando e é esses que nós estamos recebendo. Né? Quando a gente lá fala, é o primeiro lar, né? Primeiro culto no lar. Exatamente. Então, o nosso culto é do lar mundo. Exatamente. Não é só o E como a mensagem, né, que a gente leu há pouco, da Eni, é o primeiro Natal também que a gente está revivenciando com pouco. Primeiro Natal, hoje eu falei isso com meu filho, eu acho que vai ser o primeiro Natal, porque aqui a gente não é de fazer festão, não, sabe? Mas é assim, aquele Natal que eu vou ficar no meu lar, porque Jesus vai me visitar no meu lar. Com certeza. E no lar de vocês. E, como diz o livro, né, Jesus no lar. E finaliza aqui, a essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. No alto, a lua radiosa, em plenilúnio divino, fazendo incendir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão. Parecia clamar sem palavras que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Aqui eu queria até ler um comentário da Márcia, né, que a Márcia falou assim, eu também estou chorando. E ela fala assim, criamos um elo de amor inimaginável, que espero que tenhamos capacidade de manter. E agora eu pergunto a vocês, se aqueles que estavam ao lado dele se emocionaram, o que diremos nós ouvindo essa oração? Como não estamos no nosso sentimento de amor e de reconhecimento a esse Jesus, né? É verdade. E esse momento aqui, né, de agora, dona Regina, é um momento muito especial, porque, olha só, né, é um momento que a gente está podendo fazer um culto de Natal no dia 24 de dezembro. Amanhã, falar nisso, vamos fazer a propaganda. Amanhã vai ter os humildes e o Dial, às 8 horas da noite, não é, Ana? Com esse momento de culto também. De culto não, né? Lá vai ser mais uma festa. Lá vai ser festa via sim, né? Vai entrar um monte de gente. Quer falar um pouquinho, vocês duas, sobre amanhã? Falar um pouquinho cada um. O quanta luz, né? Quanta luz. Lá a música diz, quanta luz nesse ambiente, caindo sobre nós. Quanta luz em cada lar nesse momento, caindo sobre os lares, irradiando para cada comunidade onde as pessoas moram. Esse é o Natal que Jesus estava esperando, sabia? Eu acredito que esse era o Natal, todos em casa, quietinhos. Ou pelo menos quase todos. É verdade. Olha, Luiz Guilherme, depois da dona Regina, nossa fofa, não temos mais o que falar. Gente, pelo amor, por favor, tem muita gente aqui me ajudando. Muita gente me ajudando. Eu queria pular aqui no colo dela e abraçar ela agora. Ela arrasou, ela foi a luz do nosso evangelho especial de Natal. Nada, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho tanta gente me ajudando, sabe? Que bom. E estamos aqui, né, com 70 pessoas ao vivo acompanhando, sendo uma alegria. Que bom que a gente pôde, né, conectar com tantos corações, tantos lares, para Jesus, como a dona Regina acabou de falar, entrar no lar. Eni quer dar um recadinho final, porque eu tenho uma surpresa de prece final aqui. Eu só tenho que agradecer, que eu também estou emocionada. Eu já gosto do Natal por si só, né? Então, e esse é um Natal muito especial, pelo menos para mim porque eu acho que é um Natal que está sendo vivido mais a mensagem de Jesus nos lares, né? E isso é um motivo de grande alegria para todos nós, né? E agradecer também por estar essa noite mais próxima da dona Regina, que é um amor de pessoa, que vibração maravilhosa.
Só tenho que Olha, agradecer. são vocês que me ajudam, são eles que me ajudam. Não. E agradecer a presença de todos, a oportunidade de trabalho, da Ana, da Luz, do Luiz Guilherme também, que é muito legal. É gente fofinha. Agradecer. E a gente não pode esquecer de agradecer o Renan, que está nos bastidores ajudando, que é o Renan. Também. Ele até Renan, colocou nosso aqui, ó, o querido. recadinho dele, mas ele está acompanhando e está ajudando nessa transmissão da live. Muito Nós bom. não podemos dispensar o apoio desse companheiro. Não, de jeito nenhum. Tá, Renan? Então- Olha que vai todo mundo abraçando ele. Então, para esse momento de prece final, como eu vi que lá no início da live ele estava online, eu resolvi, entra para fazer a prece final. Ele tá aqui, o Felipe. Tudo bom, meu irmão? Felipe Boa noite, Mascarenhas, gente. lá do sul. Que Que beleza, alegria seja- estar aqui. Obrigado. Olha, eu estava muito feliz aqui acompanhando. E o Luiz Guilherme falou do Pastorino de manhã que ele estava falando, né? E ouvindo sobre essa sabedoria, eu lembrei da obra do Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Então a gente está aqui também aprendendo a sabedoria do Evangelho. Muito bom, gente. Bem feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom. E a gente agradece a todos os irmãos. Aqui a Cláudia colocou, né? Primeiro Natal numa live sem estar intertido com a ceia, o Papai Noel para as crianças. Muito bom. E exatamente isso, né? O primeiro Natal sendo vivenciado. Então, meu irmão, faz a prece final para a gente. Vamos lá, vamos lá. Amigo e mestre Jesus, nós só temos a te agradecer nessa noite. Nossos corações se voltam para a lembrança daqueles instantes em que tu chegavas, trazendo-nos a luz da esperança, a luz que guiaria os nossos passos nos séculos vindouros. Ainda hoje, esperamos o teu nascimento em nossos corações. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, a fim de que as nossas dores e as nossas lutas de cada dia sejam incentivos à nossa transformação, sejam oportunidades de transformação, de ascensão espiritual, que saibamos aprender com as tuas lições, no dia a dia, em cada novo amanhecer, a lição da esperança, do perdão, da paz, da harmonia, da solidariedade, da caridade. Que nessa noite, todos os corações, aqueles que se recolhem nos seus lares, aqueles que se encontram sozinhos, aparentemente sozinhos, sintam no coração uma vibração dos benfeitores espirituais, abraçando, inspirando, fortalecendo nossas esperanças. Obrigado, amigo e mestre. Que a tua luz nos inspire, nos conduza todos os dias. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bem, palavra, gratidão. E aí eu vou passar para vocês aí, para vocês escolherem uma palavra de sentimento que expressa esse momento. Começar aqui por baixo, Felipe. Oi? Uma palavra aí nesse momento. Só uma palavra para Gratidão. Ah, então escolhemos a mesma, estamos em sintonia. Eu sei que falhou aí o microfone. Falhou, tá ventando muito aqui em Porto Alegre hoje, e aí tá falhando. Gratidão, então, de esperança. Ah, então pronto.
Eni, Paz, paz. Lourdes, vamos lá. Eu esqueci de ligar o microfone. Lourdes. Eu tenho pensado bastante numa palavra. Aprendizado. E aí, Ana? Plenitude, porque eu pensei em gratidão, pensei em esperança e vocês me captaram. Então, plenitude, exatamente, Felipe. Plenitude. Dona Regina. Eu tinha pensado no esperança, então vou ficar com a esperança. Esperançar. Vamos esperançar. Muito bom. Né, Felipe? Eu roubei aí um pouquinho aí. Vamos lá, vamos compartilhar, Felipe. Eu diria para a senhora, vamos esperançar. A alegria que a senhora tem e transmite para a gente. Muito bom. Obrigada. Então, uma boa noite, muita paz para todos os irmãos. E um Feliz Natal. Graças a Deus. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Estou tão feliz.